A Mercedes está no ponto mais baixo da sua história recente da Fórmula 1. Sem vencer como fazia nos anos anteriores, a equipe até consegue fazer bons motores, mas segue sendo ultrapassada pelas rivais, incluindo até clientes como a McLaren em 2024. O time seguia confiante após perder o trono em 2021, mas conforme o tempo foi passando, o time foi perdendo mais e mais terreno, chegando ao ponto de entrar numa temporada com um modesto objetivo de lutar apenas por pontos, além de perder a sua maior estrela para a rival Ferrari, que tem um histórico recente de ser a equipe mais atrapalhada e incompetente das grandes atualmente. Mas o que aconteceu com a Mercedes? Como que ela chegou nesse ponto de sair de ser uma protagonista para ser uma mera coadjuvante? Quais foram os erros? Nesse vídeo eu vou te contar tudo. Seja bem-vindo a mais um vídeo do F1 e hoje eu vou te contar o que aconteceu com a poderosa Mercedes. Primeiro de tudo eu tenho que falar brevemente do que foi a Mercedes no início da era turbo híbrida e de como ela dominou a Fórmula 1. No regulamento turbo híbrido, dizem as más línguas, o motor era quem realmente dava as cartas. Naquele período, os alemães tinham o motor mais potente do grid que, aliado a um carro bem feito, também dominou a categoria em todos os cenários, seja lutando apenas entre si ou contra a Ferrari, o time mais próximo na época. Ela chegou no ponto mais alto, que foi em 2020, quando construiu o W11, que é considerado o carro mais rápido da história da Fórmula 1, quebrou muitos recordes e também era capaz de se classificar em primeiro e segundo, usando até mesmo pneus médios, enquanto todo mundo tentava fazer a mesma coisa com pneus macios. Era nesse nível a superioridade da Mercedes em um certo ponto na Fórmula 1. Mas quando chegou 2021, perdeu o trono para a Red Bull em Abu Dhabi, justo na única vez em que uma equipe organizada realmente desafiou o time. Desculpa, Ferrari, eu não posso mentir aqui nesse vídeo, né? Esse canal tem o compromisso de passar informação séria. Não posso enganar as pessoas que vão assistir esse vídeo. Daí em diante, a Mercedes entrou num modo de pensamento muito curioso. Ela partiu para apelar contra todo mundo, dominar, passar por cima. Enquanto as equipes desenvolviam seus carros pensando em algo mais convencional, o time resolveu partir para um conceito muito diferente dos demais, chamado também de Zero Pods. Zero Pods era basicamente um carro com side pods mínimos, quase que 100, daí o nome Zero Pods. Lembro que na época os times ficaram assustados ao ver aquilo e até questionaram a legalidade, muito porque a promessa era grande, principalmente se tratando da Mercedes, que era exemplo de competência na época. Para o público a situação era única. Ou ia dar muito certo e a Mercedes ia dominar de novo e a gente simplesmente ia rasgar o regulamento novamente, porque novamente a Mercedes continuaria dominando, ou iria dar muito errado e a gente teria um pouco de competição. E o resultado a gente viu o que aconteceu. E lembrando, o carro em si era muito diferente dos demais, principalmente nas áreas em que a gente não conseguia ver, mas acabou que os Zero Pods foram o símbolo do fracasso do time. Então vou frisar aqui, o conceito inteiro do carro foi errado. Todo desbalanceado, tudo que tinha para dar errado naquele carro deu. Mas o culpado não foi só o Zero Pod, tá? Só para deixar claro. Inclusive, nas entrevistas, o Toto Wolff começou a dizer algumas coisas como: nos aguarda em 2022, as equipes terão alvos nas costas a partir de agora. Uma frase que envelheceu como leite, né? Até porque a Mercedes só veria o alvo das equipes se elas estivessem atrás das costas dessas equipes. O que aconteceu? Então até que o Toto Wolff não estava tão errado assim. O problema é que ele achou que iria descontar em todo mundo, quando na realidade todo mundo descontou na Mercedes. O Hamilton até falou uma frase que foi algo como: eu não preciso me preocupar com a inovação da Mercedes agora com Zero Pods, a minha equipe não comete erros. Outra frase que envelheceu que nem leite no sol, porque logo depois disso a Mercedes começou a cometer erro que ela nunca tinha cometido na história da Fórmula 1. Quando foi à pista, o carro ficou muito atrás das outras equipes. Não era um carro que brigava por vitórias ou pódios, mas o que ficava no lugar do grid, que só servia para se aproveitar de alguma quebra de um dos 4 carros da frente, 2 da Ferrari e 2 da Red Bull, o que acontecia às vezes. Lembro até da vez que o Hamilton tomou uma volta do Verstappen em Imola, ele recebeu o rádio indicando que era bandeira azul, que o Verstappen estava atrás, e se tratando de o que aconteceu em 2021, aquilo era quase que uma situação meio constrangedora para a própria Mercedes e para o Hamilton, na questão que ele era uma das vítimas daquele carro, e também chegou a ficar atrás da Haas em algumas corridas. Foi uma questão assim um pouco complicada para a Mercedes lidar naquela época, ela já estava começando a entrar em parafuso. E mesmo com tudo isso, o time resolveu apostar no projeto revolucionário, principalmente porque no final do ano, Russell venceu o GP do Brasil. E mesmo com todo mundo falando que eles tinham que mudar o conceito do carro, aquela vitória deu um gás para o time insistir naquilo.
outra burrada da equipe. E aqui eu vou comentar algo que é um problema da Mercedes. Ela tem uma coisa que é falta de cara de pau. Enquanto as outras equipes não se importam em copiar umas às outras para obter um carro melhor, a Mercedes é uma daquelas que se mantém fiel ao próprio conceito e fará de tudo, vai arriscar as últimas fichas para atingir o resultado a partir das ideias que só ela teve. O que para uma empresa que faz carros é até normal, ela é muito apegada aos seus ideais, às suas ideias para os carros, o seu conceito, e começa a aplicar aquilo para tentar fazer dar certo. Claro, a Mercedes é uma empresa que faz carros, só que quando você vai para a Fórmula 1, a coisa muda um pouco porque nem sempre dá certo, e você tem que perceber isso quanto antes. O problema é que a Mercedes não fez dar certo, percebeu antes e ainda insistiu. Tudo errado. O resultado a gente viu na pista. Para 2023 eles insistiram no mesmo projeto e depois de tomar taca dos adversários, mudaram para um carro mais convencional. Mas a mudança não foi lá muito gritante, o time continua atrás de todo mundo, sendo até mesmo ultrapassada pela McLaren, equipe cliente dela, que essa sim tem muita cara de pau, copiou um monte de gente e fez o carro andar para frente. Até rimou. O time até apelou para a mudança de pintura em 2022, chegou com o carro todo preto, na ideia de voltar às origens e tentar relembrar um pouco do desempenho do W11, o que deu totalmente errado, quando na verdade a Mercedes só levou um carro todo preto para manter um monte de carbono exposto e não precisar pintar o carro, assim o carro ficaria mais leve. Então até mesmo a pintura já estava começando a ser afetada porque o carro da Mercedes era ruim. E em 2024 o time veio com um carro mais convencional, no entanto sem ambição de nada. O time só deu 2 carros aos pilotos e simplesmente não briga por nada. Absolutamente nada, zero. Piorando a história, Lewis Hamilton deixou o time antes do começo da temporada para assinar com a Ferrari, algo inimaginável anos atrás. E aqui cabe algo que a gente reparou na época. Quando o Hamilton anunciou que ia sair da equipe, a gente reparou que coincidiu exatamente com o período de visitas às fábricas que os pilotos faziam antes das temporadas começarem. Então, qual que é a nossa teoria? Assim que o Hamilton viu o novo carro da Mercedes para 2024 e percebeu que não iria lutar por títulos de novo, a paciência dele esgotou, ele ligou pro Vasseur e disse: "Me passa esse contrato agora, porque eu vou assinar. A minha paciência com a Mercedes acabou. Eu tô falando pra eles aqui que o carro tá ruim, que eles têm que arrumar de algum jeito, e eles não mudam. Então é isso, Vasseur. Eu quero ir pra Ferrari." Bom, mais ou menos isso que o Hamilton pensou, assinou com a Ferrari e mandou um abraço pro Toto Wolff. E por que isso aconteceu com a Mercedes? Por que a Mercedes ficou tão ruim? Simples. A equipe ficou com o nariz empinado por 3 anos. Para vocês terem ideia, o Hamilton, que sacrificou seu 2022 inteiro para diagnosticar problemas no carro, disse muitas vezes ao time o que precisava ser feito, as alterações necessárias, mas o time assumidamente não quis escutar. E os resultados a gente viu. Imagina que você tem um piloto heptacampeão na sua equipe, que entende de carro de Fórmula 1 como ninguém, ele te dá o diagnóstico do que fazer e você não aceita os conselhos dele, porque o seu conceito, Mercedes, era muito melhor do que as ideias do Hamilton. Tanto é que o carro tá ruim até hoje e o Hamilton vai pra Ferrari. Olha só, não aceitaram o conselho do cara e o cara simplesmente vai pra equipe rival. Toma aí, Mercedes, pra você aprender agora a ser um pouco mais humilde também. Bom, pelo menos agora aprendeu. O time preferia seguir numa linha única e revolucionária, que ser a pioneira no conceito de carros que dificilmente seria desenvolvido de modo correto logo de cara, e acabou jogando várias temporadas na lixeira, perdendo até mesmo o seu melhor piloto e parte da sua reputação também. Agora o time tenta um novo substituto para o Hamilton. Pode ser o Kimi Antonelli, Ocon, Sainz, Verstappen. Sim, o Verstappen. Dizem que a Mercedes já fez até proposta. Até agora ela não decidiu, e pelo visto vai demorar para decidir. Mas a verdade é que depois de tudo isso que aconteceu, a Mercedes não só perdeu o campeonato, perdeu o trono, perdeu o melhor piloto, perdeu o símbolo da equipe e perdeu muita reputação. Tudo isso por culpa dela. No fim, a Mercedes saiu de campeã de tudo para uma coadjuvante qualquer por culpa dela mesma. Não quis escutar quem queria ajudar o time e insistiu em ideias demasiadamente à frente do tempo, o que não deu certo. E é isso, eu quero saber a sua opinião, comenta aqui embaixo o que você acha dessa história. Se gostou do vídeo, clica no like e se inscreve para ver mais vídeos meus aqui no F1. Te vejo no próximo, até lá!